E aí, gente, vocês estão bem? Vamos aqui conversar um pouquinho? O texto que eu queria trazer hoje aqui pra gente conversar um pouquinho sobre ele é um texto que eu postei antes de ontem, que diz assim: Eva achou a serpente mais confiável do que Deus, não por suas credenciais, mas porque a serpente falou o que Eva queria ouvir. Quem escreveu essa frase foi um pastor chamado Josemar Bessa. Se você não conhece ele, ele é um pastor muito bom, ele fala sobre diversas coisas aqui no Instagram. Você procura ele no Instagram e aí você dá uma olhada lá, é muito bom. E aí, pra gente poder falar sobre isso, eu queria falar antes sobre esse exato momento. O momento em que Eva deu ouvidos ao que a serpente falou. Essa passagem de Gênesis 3, versículo 1 até o versículo 6. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: Foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: Podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse: Não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, e nem toquem nele, do contrário, vocês morrerão. E disse a serpente à mulher: Certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, os seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu, e deu também ao seu marido, que comeu também. Então vamos focar aqui nesse último versículo. Ela viu que o fruto era agradável ao paladar, atraente aos olhos e desejável para dele se obter discernimento. Então veja só, por que foi que Eva caiu nessa tentação? Por que foi que Eva caiu no golpe da serpente? Porque a serpente, ao contrário do que Deus falou para Eva, a serpente disse para Eva o que Eva queria ouvir. A serpente massageou o ego de Eva. Porque o que Deus diz não parece ser muito doce, não parece ser muito bonito, não parece ser muito agradável. O que Deus diz parece ser amargo. Porque Deus exige renúncia, Deus exige obediência, Deus exige que você seja dependente dele. Deus exige submissão. E a serpente não exigiu nada disso. Na verdade, ela ofereceu coisas boas. Foi por isso que Eva caiu na tentação da serpente e desobedeceu a Deus. Sabe o que vai deixando isso mais interessante? É porque lá em 2 Timóteo, capítulo 4, do versículo 3 até o versículo 4, diz o seguinte: Virá o tempo em que eles não suportarão a sã doutrina, antes terão coceira nos ouvidos. Juntarão para si mesmos mestres que lhes falem conforme os seus próprios desejos, e eles se recusarão a dar ouvidos às verdades, e se voltarão para os mitos. Eu quero pegar aqui essa passagem em específico, que combina tão bem, se completa tão bem com aquilo que aconteceu lá no Gênesis, com a Eva, e eu vou falar aqui em partes para vocês entenderem o quanto que isso aqui é forte, o quanto que isso aqui é pesado, sabe? Primeiro ele começa com a frase, virá o tempo. E que tempos são esses? Essa passagem fica no segundo livro de Timóteo, segunda carta. Mas vamos ver o que diz lá na primeira carta. Aliás, não foi nem na primeira carta. Timóteo não foi nem tão longe. Isso foi do capítulo anterior, no capítulo 3 da carta de 2 Timóteo, no versículo 1 até o versículo 9. E olha o que Timóteo diz. Nos últimos dias virão tempos trabalhosos. E ele diz, nesses tempos trabalhosos que aparecerem, os homens, vocês vão saber que são esses últimos dias e que são os tempos trabalhosos, porque os homens vão ser avarentos, os homens vão ser egocêntricos, amantes de si mesmos, os homens vão ser cruéis, eles não vão ter amor nenhum pelo próximo, os homens vão ser orgulhosos, eles vão ser desobedientes aos pais, ou seja, eles vão desonrar os próprios pais, os homens vão odiar a verdade, eles vão ser blasfemos, vão profanar o sagrado, os homens vão ser amantes do mundo, vão ser mundanos, os homens vão ser hipócritas, fingindo que amam o próximo e que amam a palavra de Deus, mas não amam. E isso são só algumas coisas que eu citei que tem lá no capítulo 3 de 2 Timóteo. Porque Paulo vai dizer a Timóteo, na verdade foi Paulo que escreveu para Timóteo, Paulo vai dizer a Timóteo muitas outras coisas, muitas outras características que esses homens dos últimos tempos, que serão trabalhosos, vão ter. E uma dessas características que me chamam muita atenção é que esses homens vão ser sem amor pelo próximo, sem amor pela palavra de Deus. E o amor é uma das evidências daquele que foi salvo, é uma das evidências daquele que tem o Espírito Santo. Porque lá em 1 João, capítulo 4, versículo 8, vem nos dizer que aquele que não ama não conhece a Deus. Se ele não conhece a Deus, logo ele não pertence a Deus. E se não pertence a Deus, então logo ele não é salvo, ele não é um cristão. Quem não tem o verdadeiro amor, quem não ama como Jesus amou, como Deus ama, então não é cristão de verdade, não tem Deus dentro dele. E Gálatas 5:22 vem nos dizer que o amor é uma das evidências do fruto do Espírito. Então quem não tem o amor, não tem o fruto do Espírito, entendeu? Então, já que essas pessoas têm essas características, logo nós sabemos que são homens que não temem a Deus, que não servem a Deus. E a prova disso está na última característica que Paulo dá. São homens reprovados na fé. São homens que dizem estar na fé, mas não estão na fé. E o perigo está aí.
Porque são homens que se fingem cristãos, mas não são. Então, nos últimos tempos, os tempos serão trabalhosos e aparecerão estes homens. E estes homens, eles rejeitarão a sã doutrina, eles rejeitarão a verdadeira doutrina, a palavra de Deus. E por que eles rejeitarão? Porque essa palavra vai incomodar no ouvido deles. Aqui diz que eles vão ter coceira nos ouvidos, comichão nos ouvidos. Então essa palavra vai ser incômoda para eles, não vai descer agradável, como no paladar de Eva. Como a palavra de Deus vai ser incômoda nos ouvidos deles, porque vai dar coceira, vai dar comichão, vai incomodar nos ouvidos deles, então o que eles vão fazer? Eles vão procurar para si mesmos mestres que lhes digam conforme os seus próprios desejos. Eles vão procurar para si mesmos. Então eles mesmos vão procurar os mestres que lhes agradam, que eles querem. Eles vão procurar professores que lhes ensinem o que eles querem ouvir. Eles vão procurar igrejas que lhes digam o que eles gostam de ouvir. Eles não vão procurar uma igreja bíblica que confrontem o seu caráter, uma igreja que exorta, uma igreja que repreende, uma igreja que corrige, mas vão procurar uma igreja que amassageia o ego, uma igreja que elogia o seu ego inflado, já que eles são tão egocêntricos. E aí a bola só vai piorando, a bola de sujeira só vai aumentando cada vez mais, porque Deus foi quem escolheu os mestres que Ele quer dar para a igreja. Lá em Efésios, no capítulo 4, versículo 11 ao versículo 16, vem dizer que Deus deu uns para apóstolos, uns para profetas, uns para evangelistas e outros para pastores e mestres. Então, Ele deu os mestres para a sua própria igreja, para que a sua igreja fosse edificada e crescesse saudável, até se tornar um corpo maduro, se tornarem filhos maduros, semelhantes ao seu Filho Jesus Cristo, porque essa é a vontade de Deus. A Bíblia diz que Deus nos predestinou desde antes da fundação do mundo para sermos semelhantes à imagem do seu Filho Jesus Cristo. Então é por isso que Deus escolhe os mestres, que ele sabe que são importantes para que a igreja ouça. Deus quem escolhe, sabe? Não nós que escolhemos os nossos próprios mestres, mas é isso que esses homens farão. Eles vão atrás dos seus próprios mestres. E o que é que eles querem que esses mestres lhes ensinem? Eles querem que os mestres lhes ensinem conforme os seus próprios desejos. Por exemplo, eles vão ser avarentos, então eles querem ouvir teologia da prosperidade, porque Deus vai te dar. Deus vai te dar muito dinheiro, Deus vai te dar um carro, Deus vai te dar uma casa, Deus vai te dar isso, Deus vai te dar aquilo. Se você der, então Deus vai te dar, porque Ele tem que lhe dar. Você deu a sua parte, não foi? Você fez a sua parte, pagou sua oferta, pagou o seu dízimo, então Deus tem a obrigação de lhe dar. Por que eles pregam isso e por que eles querem ouvir isso? Porque são avarentos. Então eles serão egocêntricos, serão amantes de si mesmos. E eles vão procurar mestres que lhes ensinem a teologia cult, porque você é o centro de Deus. Você é o ouro puro de Ofir. Você é muito importante para Deus. Deus faria tudo por você. Você é o centro do coração de Deus, quando na verdade o centro do coração de Deus é Jesus Cristo. E não você, e você não merece nada, e nem eu mereço nada. E como eles são mundanos, eles vão procurar mestres que lhes ensinem a teologia liberal. Pode fazer o que você quiser, pode viver conforme você quiser, pode se comportar como você quiser, pode ser do jeito que você quiser, faça o que você quiser. Você é desse jeito, continue desse jeito, porque Deus lhe ama do jeitinho que você é. Você não precisa renunciar ao mundo, você não precisa renunciar aos seus desejos pecaminosos e carnais. Não, seja do jeito que você é, porque Deus lhe ama do jeitinho que você é, Deus lhe entende e Ele sabe que você é desse jeito. Como para eles não tem problema nenhum em desobedecer pai e mãe, o que significa desonrar pai e mãe, então eles vão te ensinar a teologia do voto corban. Ah, eu até tenho isso aqui nas minhas mãos, mas eu ofereci à igreja, então eu não posso ajudar os meus pais. Ah, eu hoje à noite, até que eu tenho um tempo livre do meu trabalho, eu tenho um tempo livre da faculdade, mas tem um congresso na igreja. Como que eu poderia passar um tempo com os meus pais? Ah, mas eu tenho tal coisa para mim na igreja, eu tenho um trabalho para me fazer na igreja. Como que eu poderia tirar esse tempo com a minha mulher e com meu filho, ou com meu esposo e com meu filho, né? O voto corban, eu até tenho isso aqui que eu poderia dar à minha família, mas eu ofereci a Deus, não é? Então vamos deixar a minha família de lado, porque o trabalho na igreja é muito mais importante. E eles distorcem o sentido que a Bíblia dá de que Deus é a prioridade na nossa vida. Distorcem isso para que a pessoa pense que dá prioridade a Deus e dá prioridade a todos os trabalhos da igreja e negligenciar a própria família, se esquecendo que a Bíblia diz que aquele que negligencia a própria família é pior do que o ímpio. Né? Eles se esquecem que a Bíblia diz isso. Então também como eles são profanos, eles ensinam a teologia de que não tem tanto problema assim em profanar aquilo que é sagrado. Então eles profanam o sentido do que é a família, a importância que a família tem para Deus. Eles profanam o sentido da maternidade. E aí eles querem ensinar né? Porque a maternidade não é assim tão importante. Então eles profanam o sentido de que são os pais que devem educar os filhos e querem tirar a educação religiosa dos filhos da mão dos pais e colocar na mão do Estado. E se os pais disserem alguma coisa contra, os pais são os culpados.
Então eles ensinam para as pessoas que não tem problema profanar o sagrado no momento de um culto, por exemplo, que você pode chegar no momento do culto e pode adorar a Deus do jeito que você quiser. Basta que você dê o seu melhor, porque o que vale é a intenção do seu coração. E aí se esquecem que lá no tempo que Davi foi trazer a arca da aliança de volta para Jerusalém, Uzá teve a melhor das intenções quando tentou segurar a arca para ela não cair no chão. O que foi que Deus fez? Deus fulminou Uzá. Porque não adianta você ter a sua melhor intenção se a sua melhor intenção não está de acordo com aquilo que Deus decretou na palavra dele. Tem que ser de acordo com o que Deus decretou na palavra dele e não de acordo com a sua melhor intenção. Ah, mas o que vale é a sua experiência. A Bíblia até diz tal coisa. Mas quando eu sinto tal experiência, não tem como explicar o que eu sinto. Não tem como explicar aquilo que eu sinto dentro do meu coração. É uma vontade, é um desejo. Deus não quer saber da tua vontade, do teu desejo, não. Deus quer saber se tu está obedecendo aquilo que tem na palavra dele. E aí esses homens também serão cruéis e sem amor. Então eles procurarão pessoas que lhes ensinem que não tem problema desprezar o necessitado, não tem problema pisar no aflito, no oprimido, sabe? Então você dê a sua oferta lá no templo, mesmo que o líder do seu templo esteja usando o seu dinheiro para fazer coisas erradas. E o pobre necessitado, você tem a obrigação de devolver lá no templo, tá? O pobre ou necessitado, deixe que os líderes do templo vão ajeitar com ele. Bom, e até deveria ser assim, não é? Você ajudar no templo, além de ajudar o pobre necessitado, e lá no templo, o líder pegar uma parte do dinheiro e realmente levar até o pobre necessitado. Mas sabe o que acontece? É que raramente tem uma igreja que faz isso. Raramente tem uma igreja que pega das finanças que recebe e leva para o pobre, para o necessitado. E na maioria dos lugares, as finanças que entram dentro da igreja, uma parte serve apenas para a manutenção de um templo, porque é muito mais importante o prédio de tijolo do que a vida de uma pessoa que Jesus morreu para salvar. E vai a outra parte para o bolso dos líderes. E aí você não entende porque que tem líder da tua igreja que está andando num carrão novo do ano. Um carrão que tu nunca na tua vida tu teria condição de comprar. Enquanto tem um irmãozinho lá no fundo do templo, lá no fundo, lá das cadeiras lá, que ele tá sem gás. Ele não tem como fazer comida dentro de casa. Como é que ele vai comprar esse gás que ele não tem dinheiro? Que o filho dele vai dormir hoje sem jantar, porque ele não tem dinheiro para comprar um pacote de leite para o filho, para ele poder comer. O que ele vai fazer? Mas o dinheiro está sendo muito bem utilizado apenas para construir o templo de tijolo, ignorando o templo que são as pessoas, e para embolsar nos líderes que têm todo o direito de viver uma vida muito bem abastada. E antes que venham alguém, que apareça alguém dizendo assim, mas você está sendo contra os homens da igreja, os obreiros, receberem remuneração. Não, não estou sendo contra. Porque eu sei muito bem que a Bíblia é muito clara em dizer que aquele que trabalha na obra do Senhor, aquele que realmente se esforça para trabalhar na obra do Senhor, ele tem direito de ser remunerado. A igreja tem obrigação de ajudar essa pessoa financeiramente. Só que tem gente que está levando isso para um outro extremo e não trabalha de jeito nenhum, com gosto nenhum, na obra do Senhor. Trabalha apenas pelo dinheiro e pega o dinheiro em bolsa, todinho dentro do bolso e deixa o irmãozinho lá no fundo, lá no banco, passando necessidade e não está nem aí. E para vocês verem como eu não estou mentindo, eu vou dizer aqui uma prova, eu não vou citar nomes, mas eu vou provar para vocês que eu não estou mentindo. Eu não vou citar nome, porque eu tenho ética. Não vou citar nome de pessoas, nem vou citar nome de denominação. Mas tem um pastor aqui no Trairi, né? Vamos falar aqui do Trairi, que é onde a gente mora, né? A maioria de vocês que me assistem é daqui do Trairi, então vamos falar daqui. Tem um pastor aqui que uma vez uma pessoa chegou para ele e disse: pastor, vamos tirar uma parte do dinheiro da igreja para ajudar os irmãos necessitados da igreja, para ajudar aqueles que estão passando por necessidade. Sabe o que foi que o pastor falou? Não, meu amigo, isso aí de ajudar necessitado era coisa de antigamente. A igreja fazia antigamente. A igreja hoje em dia não tem que fazer mais isso aí, não. Outra vez, irmãos foram ajudar na construção de um templo e a pessoa que estava responsável por lá quis tirar uma parte das ofertas para ajudar os irmãos que trabalharam de graça na construção desse templo, na reforma desse templo. Sabe o que o pastor falou? Quiser pagar alguma coisa para eles, tire de outro dinheiro. Tire uma oferta específica para isso. Você quer mexer no que é meu? Então, eu estou mentindo? Eu não estou mentindo. Posso generalizar, porque graças a Deus não é em todo lugar que é desse jeito. Mas, infelizmente, na grande maioria dos lugares, é desse jeitinho aí. Mas o que tem a ver com as pessoas quererem ouvir, procurar mestres, só que digam que ela quer ouvir com isso? É que o coração das pessoas é desse jeito aí. Hoje nós estamos nos últimos tempos. Diga que não estamos nos últimos tempos. Diga se o coração das pessoas não são desse jeito aí, se o coração não é assim. E aí elas querem ouvir os mestres que Deus deu para elas? Querem não. Elas procuram os mestres que elas queiram ouvir, que massageiem esse ego inflado, pecaminoso e corrompido. E aí o que acontece? Acontece que existe um negócio chamado lei de oferta e demanda. Quanto mais se querem, mais aparece. Então, se o consumidor quer muito um produto, é isso ali que o produtor vai fazer. Como as pessoas querem muito ouvir isso aí, é por isso que aparecem os falsos mestres que pregam o que elas querem ouvir. Paulo vai dizer a Timóteo que esses homens
que procuram mestres que lhes digam que eles querem ouvir conforme seus próprios desejos, se desviarão da verdade e darão ouvidos aos mitos, darão ouvidos às fábulas, histórias inventadas por homens. Inventadas por quem? Por esses falsos profetas. Só que aí Colossenses vem nos dar um alerta a respeito desses falsos profetas. Lá no capítulo 2, versículo 18 ao 23, Colossenses vem nos alertar sobre isso aí. Sabe o que ele diz? Ele diz, olha, vocês tenham muito cuidado, que ninguém escravize vocês com essas histórias inventadas por homens. Sabe por quê? Olha o que Paulo diz lá em Colossenses. Porque essas histórias inventadas por homens, essas doutrinas mundanas, doutrinas de homens e às vezes doutrinas de demônios, elas têm um pretexto de humildade. Ai, porque nós somos tão humildes. Mas não é isso aí não. É tão incrível que parece até que Paulo estava nessa época conhecendo o que estava acontecendo agora. A Bíblia, não é à toa que tem uma frase que diz que a Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã. E aí Paulo diz assim, a base dessas doutrinas desses homens são falsas visões, falsas revelações, falsas profecias. Por quê? Porque um anjo veio, ele revelou que Deus queria desse jeito. Um anjo. Só que eles se esquecem que a Bíblia diz que Satanás se disfarça até de anjo de luz, né? Eles se esquecem disso. Eles se esquecem que Satanás era um anjo, que caiu, corrompido, e aí ficou deformado. Mas era um anjo e ele pode se disfarçar de um anjo de luz para te trazer uma falsa doutrina. Então essas doutrinas falsas que eles têm são baseadas em revelações, em profecias, que na verdade não vem nenhuma da parte de Deus. E aí Paulo vem nos dizer que por conta também dessas, isso em Colossenses, se você ler Colossenses você vai ver que no contexto, que o que Paulo está dizendo ali, o que Deus está falando através de Paulo, é que também por causa dessas falsas visões que vieram de anjos, esses falsos profetas acabam levando as pessoas a idolatrarem esses anjos. E aí tem anjo em tudo quanto é lugar. Tudo no mundo é anjo, tudo no culto. É um anjo que eu estou vendo passando aqui, estou vendo um anjo entrando, segurando uma bandeja. Um anjo está tocando fulano, um anjo está tocando cicrano, um anjo está tocando beltrano. Deus enviou mesmo os anjos para poderem servir aqueles que são seus servos. Deus enviou os anjos para poderem ajudar a nós que somos servos de Deus. Mas Deus não enviou os anjos para ser idolatrado, não. E quando Deus quer dizer uma coisa para uma pessoa, foi Deus que disse aquilo ali para aquela pessoa. Para que aquela pessoa vai dar uma ênfase tão grande naquele bendito anjo que trouxe aquela mensagem? Isso é, se veio de Deus mesmo essa mensagem, se esse anjo é realmente um anjo de Deus, quem garante que esse anjo não era, na verdade, um demônio disfarçado, né? Tentando enganar essa pessoa. Quem garante isso? E aí Paulo continua em Colossenses dizendo, olha, essas falsas doutrinas que esses homens inventam não vêm de lugar nenhum outro, a não ser da sua mente carnal e corrompida. Porque às vezes não foi nenhum anjo, um demônio, que disse aquilo àquela pessoa. Às vezes é coisa da cabeça dela. Porque ela quer tanto crer naquilo ali, que a mente dela acaba imaginando aquilo ali. Tem gente que passou por um delírio e diz que foi uma visão, foi uma revelação e traz para a igreja. E a igreja acredita, pelo amor de Deus, a igreja acredita. A igreja não examina os espíritos para saber se são de Deus. A igreja não examina as escrituras para saber se aquilo tem base bíblica. Ela simplesmente acredita. Paulo também fala que essas doutrinas, esses ensinos, eles são cheios de regras. Eles têm uma aparência legalista, sabe? Enquanto tem alguns ensinos demoníacos, que é da teologia liberal, que você pode fazer tudo, tem aquele ensino demoníaco da teologia legalista, que você não pode fazer nada. E aí Paulo fala, gente, como que vocês foram salvos por Cristo, vocês foram libertos por Cristo, e agora vocês estão se deixando ser escravizados de novo por regras como não toque, não faça, não coma, não use. Gente do céu, e Paulo diz, gente, são coisas que vão se acabar, vocês vão usar e vão se acabar. Se acabou, sabe? Que nem comida. Comeu, botou no bucho, botou pra fora. Acabou, gente. Que poder que aquilo ali tinha, pelo amor de Deus. Ai, um homem não pode usar uma bermuda. Gente, qual é o poder que o homem não pode usar uma bermuda? O homem não pode usar uma bermuda e a mulher pode usar uma saia no joelho. Gente, qual é o sentido disso? Sentido nenhum. E ele diz que essas doutrinas têm uma falsa aparência de humildade, uma falsa aparência de devoção e uma falsa aparência de sabedoria. Sabe, eles querem mostrar que são muito sábios, muito devotos a Deus. Mas isso é falso. Sabe por quê? Porque isso é inútil para poder vencer os desejos da carne. A pessoa não usa aquela coisa, mas aquela pessoa tem vontade daquilo, aquela pessoa gosta daquilo. Então o desejo dela do coração ainda está ali por aquilo ali. E se for algo pecaminoso mesmo, de verdade, de acordo com a Bíblia, então aquela pessoa ainda está gostando daquilo que é pecado. Mas não está fazendo, mas está gostando. E aí? Qual é a diferença que tem? Se Deus olha para o coração também, Deus não olha só para o exterior. Deus olha para o interior. Aí tu não está cometendo aquele pecado, mas tu está com aquele pecado na tua mente e no teu coração. E aí? Qual é a diferença disso aí? E aí Deus diz, gente, isso aí é inútil, tá? Essas doutrinas aí são inúteis. E aí, para completar tudo isso, eu queria trazer aqui uma passagem que tem lá em Mateus, capítulo 15, versículo 6 até o versículo 9, que é a passagem que os fariseus reclamam com Jesus, por que os discípulos não lavam as mãos antes de comerem? E aí Jesus vai falar sobre eles, para eles, sobre a hipocrisia do ensino deles, sabe? E a inutilidade do ensino deles. E aí Jesus, ele nos traz 3 lições sobre esses ensinos. Primeiro, ele diz que isso são
Doutrinas criadas por homens. Uma doutrina criada por homem é inútil para Deus, tá? Porque você tem que viver de acordo com a doutrina de Deus, não é a doutrina dos homens. É inútil para Deus. A segunda coisa que ele diz é que esses ensinos levam a uma falsa adoração, porque não é a adoração do jeito que Deus quer. Não é a adoração do jeito que Deus decretou na sua palavra. Então ela é falsa e Deus não recebe. Quem recebe essa adoração falsa são os demônios. Então Deus não recebe essa adoração falsa. E aí, por último, Jesus diz que quando essas pessoas criam ou quando essas pessoas dão ouvidos a esses ensinos falsos criados por homens, eles estão desprezando o mandamento de Deus para dar prioridade aos costumes, para dar prioridade às doutrinas humanas, para dar prioridade à tradição. E Jesus é muito claro em ensinar os costumes e a tradição e as doutrinas dos homens não estão acima da palavra de Deus. E quando damos ouvidos a elas, nós estamos desprezando a palavra de Deus. Então, tenha muito cuidado, ouça o que Deus realmente quer falar, sabe? Não procure só palavras que lhe alegram, que lhe animam, palavras que você gosta. Porque a palavra de Deus não desce sempre doce na boca da gente, no ouvido, nos olhos. A palavra de Deus, muitas vezes, ela é amarga. Ela desce como espinhos. Ela é como aquele livro que o profeta engoliu, que na boca era amargo, mas no estômago era doce.